Ei, pessoal, tem República todo domingo às 18 horas na rua Maurilang Silvério 145. Falou, até mais. Irmãos, bom tê-los aqui. Vocês estão à vontade? Sim? Vocês estão mesmo assim? Relax. Que bom, porque nós vamos começar a pedir para Deus incomodar você agora. Fica à vontade, que o incômodo é Deus, né, gente? Quando a gente tenta gerar incômodo nas pessoas, é obra da carne. Não dá, gente. Só quem traz convicção e arrependimento é o Espírito Santo de Deus. Então, nosso propósito é te amar e te abençoar, e que você se sinta livre e amado. E ao mesmo tempo a gente ora para que Deus incomode você, porque Ele sabe incomodar do jeito certo, que Ele fale com você, que Ele trabalhe sua alma e transforme você. Amém? Que bom. Você pode abrir sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Marcos. Se você trouxe Bíblia, se você não trouxe, dê uma olhada aí, quem está do seu lado. Marcos, capítulo 5. Vamos orar mais uma vez. Tudo que nós queremos é Deus, nossa vontade, Deus na nossa vida. Só isso. A gente está tentando tirar tudo da frente que atrapalha a gente receber o que Deus tem para fazer em nós. Então, Deus, a gente ora, Senhor, humildemente diante da Sua majestade. Agradecemos porque o Senhor é tão bondoso, tão bondoso, tão bondoso, que o Senhor decretou na eternidade que o Senhor habitaria em meus louvores. E quando a gente fala bem do Senhor e reconhece a Sua grandeza, a gente quer abençoar e transformar. Obrigado. Obrigado pelo que o Senhor já falou. Obrigado pelas pessoas que o Senhor já tocou, pelo que o Senhor já fez. Oh Deus, nós te queremos. Toma a nossa vida, toma o nosso coração. Enche esse lugar com a Sua presença. Manda os Seus anjos aqui. Quebra as estruturas demoníacas na mente de cada pessoa. Deus, por favor, muda a nossa mente. Faz a lavagem cerebral em nós. Nos faz pensar como Jesus. Nos dá a mente de Cristo. Nos dá o Seu coração. Nós amamos o Senhor. Queremos ouvir o Senhor falando conosco. Toca-nos, Deus. Toca-nos, Deus. Vivifica a Sua palavra em nós. É isso que nós oramos. E te agradecemos, Deus. Como é bom ter uma família. Como é bom ter irmãos que creem no mesmo Deus. Como é bom ter gente que tem o mesmo Espírito que nós. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esse domingo. Em nome de Jesus, amém. Marcos capítulo 5 diz o seguinte: Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugar. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras.
quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava-lhe pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião. Ele estava sentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Já tinha lido esse texto? Conhece a história? Sim. Essa história é a história de um cara que todo mundo evitava. Essa é a história de uma pessoa que ninguém queria ficar perto. Um cara endemoniado. E ele não era qualquer endemoniado. Ele era, talvez, não sei nem classificar, nível super saiyajin endemoniado. O cara tinha tantos que não dava nem para saber. E aí quando Jesus pergunta o nome dele: qual é o seu nome? Que demônio que você é? Quem que é você? Jesus sabe de tudo, ele conhece todo mundo. Quem que é você que está aí dentro? Aí o cara fala: eu sou legião. Porque a gente é muito. Legião remete a centenas. Centenas de demônios. Se não for milhares, talvez eu esteja um pouco enganado. Mas se não me engano são centenas. E esse é o testemunho de um cara. O texto que a gente acabou de ler é uma história sobre um cara arraigado nas trevas. E esse ano a gente tem falado sobre ter raiz fincada, sobre a gente estar arraigado em alguma coisa, sobre a gente se aprofundar em alguma coisa. E a gente falou sobre estar arraigado na graça de Deus, a gente falou sobre estar arraigado na aliança da graça, sobre estar arraigado na nossa vida de quebrantamento, sobre a gente estar arraigado de diversas maneiras, sobre a gente estar ligado profundamente com tudo aquilo que tem a ver com Deus. Na nossa geração, onde tudo é muito superficial, muito rápido, muito passageiro, e a gente tem preguiça de se aprofundar, a gente não gosta de gastar tempo com as coisas, a gente é inquieto. Eu estava escovando os dentes do culto, o Bruno chegou no banheiro e perguntou os negócios comigo escovando os dentes. Aí eu olhei para ele, aí ele pegou e saiu andando. Ele entendeu que eu tinha respondido alguma coisa. Eu estava escovando os dentes, não dava para responder, mas ele já foi embora. Não tem tempo. Ele passou, pastor, aquele pessoal que está ali novo. Olha, então beleza, então, achei que você conhecia. E ele saiu fora. Eu só fiquei pensando: cara, nem falei nada. Mas a gente é assim, não é? A gente está com pressa o tempo inteiro. E quem tem falado comigo esses dias que o diabo é a pressa? A pressa é o diabo. A pressa é o diabo. Tudo que você vai fazer com pressa é um negócio assim insuportável, é um peso. É pesado demais. Você vai fazer trabalho na faculdade com pressa, meu Deus, aquilo lá, eu não sei o que é pior que aquilo.
Você vai orar com pressa. Não tem pior oração que essa, você ora com pressa. Você vem para o culto com pressa, você toma banho com pressa, você é mulher, né? Se produz com pressa. Tudo com pressa é muito ruim. E eu acho que é isso mesmo. O diabo, ele é a pressa. Ele gosta de apressar a gente, oprimir a gente, trazer peso para nós. E aí a gente não consegue gastar tempo relaxado, curtir, se aprofundar nas coisas. E o diabo quer pôr pressa em tudo na sua vida. E aí você não vai se aprofundar em nada. E a gente tem falado sobre se aprofundar. Mas hoje eu quero falar sobre um cara que estava arraigado nas trevas. O endemoniado do Gerazeno, de Genezaré, ou de Jerezané, sei lá. Existem várias possibilidades de pronunciar, esse nome não é em português. Ele era um cara arraigado nas trevas. E eu queria que você abrisse o seu coração em nome de Jesus. Porque é bem possível que dentro de você existam algumas coisas que estão norteando a sua vida, estão impregnadas no seu coração, e você não percebe que de alguma maneira você pode ter raiz fincada nas trevas. Mesmo você sendo crente. Mesmo você sendo um crente. Vamos refletir sobre a história. O que acontece nessa história? O que acontece nessa história é que Jesus está lá, pega o barco, sai da multidão e vai com os discípulos e atravessa. Quando chega do outro lado, o Zé do Caixão vem. Não é? O cara andava pelado, não tomava banho, não cortava cabelo, não cortava unha, ficava gritando no meio do cemitério e se cortava com as pedras. Que coisa tenebrosa. E aí Jesus está chegando e o Zé do Caixão chega e vai correndo na direção de Jesus. E aí o verso 6 diz que quando de longe ele viu Jesus, ele correu e adorou Jesus e falou: Filho de Deus, o que você está fazendo aqui? Não chegou a hora ainda do julgamento final. O capeta, ele sabe do julgamento final. E ele discipulou os demônios para saber também que o julgamento final vai acontecer e ninguém vai escapar. Isso é uma palavra que Deus tem falado muito comigo, desde o mês passado, quando eu estava viajando. Quando eu estava viajando, eu assisti uma pregação de um senhorzinho que é bênção demais, Art Kendall, e ele falou sobre o fim. Ontem nós fomos visitar o pessoal da igreja adventista. Porque nós temos uma amiga que está visitando aqui a igreja e ela é adventista. E ela já está vindo há alguns meses. E aí nós decidimos que a gente ia lá fazer a visita e conhecer de onde ela vem. Nós sabemos no que nós cremos. O nosso intuito lá não é aprender a Bíblia. O nosso intuito lá é relacionamento. Você pode ter muitos conceitos acerca dos adventistas ou qualquer outra linha religiosa. Mas quando a gente olha Jesus, ele vai dizer que o samaritano é que estava certo. Quando ele praticou o negócio, mesmo pensando errado. Porque os samaritanos, eles eram heréticos. Tá? Só para você ficar situado aqui. Quando Jesus está enchendo a bola do bom samaritano, ele está falando que o cara que era herético, porque os samaritanos tinham uma mistura lá na cabeça deles teológica. Aí Jesus está falando, ó, o Zezão sabia tudo de teologia, fariseu. O samaritano é um herético e a cabeça dele não entende do jeito, mas ele fez a coisa certa. Então, antes de você detonar nós, porque nós somos lá na igreja adventista, você pensa aí um pouco. E o que nós ouvimos ontem na igreja adventista é, como eles gostam de falar, sempre é o fim, né? Eles gostam de falar do segundo advento, que é a segunda vinda de Cristo. E é isso que Deus tem falado muito com a gente. Sobre a vinda de Cristo. E é isso que nós estamos estudando na escola dominical. Sobre a vinda de Cristo. Jesus está para voltar, gente. Jesus está para voltar. E nós temos que viver como se fosse o último dia das nossas vidas. E porque Jesus está para voltar, nós temos que entender que algumas coisas diferentes vão começar a acontecer. Mas eu não quero falar das ruins, eu quero falar das boas. Como Joel diz e Pedro repetiu, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Todo crente, todo crente. O Espírito Santo vai se mover em alguns lugares de uma maneira especial, onde Deus vai derramar graça. E as pessoas aos montes vão profetizar,
vão ter visões, vão ter o poder de Deus saindo para fora do corpo delas. Que isso vai acontecer nos últimos tempos. E nós acreditamos que Deus tem isso para fazer na nossa vida aqui nessa igreja. Derramar o Espírito em todo mundo de uma maneira sobrenatural. Nós acreditamos nisso. Porque a Bíblia diz, porque Deus tem gerado uma fé no nosso coração. É o fim. E os demônios sabem disso. Então, quando Jesus aparece, o endemoniado já chega lá. Por que você está vindo antes da hora, Jesus? Nós sabemos que tem o juízo final, mas não é agora. Por que você está vindo aqui? E aí ele começa a ficar agoniado, porque Jesus pediu para ele sair. E aí o diabo começa a orar. Você sabia, né? Que o diabo ora também. Se você for ler Jó, você vai ver lá que o diabo orou. Se você for ver esse texto aqui, você vai ver que os demônios oraram. Parênteses aqui. A gente precisa sondar o nosso coração para ver o que a gente está pedindo para Deus. Porque até os demônios oram. Não é só porque você está orando que Deus está feliz com você. Nós temos que orar as coisas que Deus tem para nós. Nós temos que orar as coisas que a palavra de Deus instrui para nós. Um demoniado chega lá, discute com Jesus, e Jesus fala, você vai sair. Aí ele fala, então tá bom, por favor, não mande a gente de volta para o abismo, para o inferno. Não mande a gente de volta para o buraco. E aí Jesus fala assim, tá, onde você quer ir? Aí o Jesus é tão misericordioso que ele responde até a oração dos demônios. E aí os demônios falam assim, não, tem uns porcos ali, tem uns porcos. É mais certo que legião sejam milhares, né? Porque eram milhares de porcos. E aí Jesus falou, tá bom, pode ir para os porcos. E aí os demônios vão todos para os porcos. E os porcos ficam loucos. Imagina um porco endemoniado. Então você imagina 2.000 porcos endemoniados. Que trabalho, né? Cuidado com seus porcos lá que você está criando. Os porcos pulam tudo do penhasco abaixo. E aí o endemoniado fica bonitão, limpão, cheirosão. E o povo da cidade, quando vai, encontra o ex-endemoniado e encontra Jesus e fala, você dá licença daqui. Nós não queremos ser aqui, porque você só trouxe prejuízo para nós. E o povo manda Jesus embora. Então nós temos dois tipos de pessoa aqui. Nós temos um tipo de pessoa que quando encontrou Jesus ficou apaixonado por ele e não queria largar de jeito nenhum. E nós temos um tipo de pessoa que depois que encontrou Jesus falou, sai daqui, não te quero aqui. O endemoniado queria ir embora com Jesus, o barco estava indo e ele estava lá, pulando na água, deixa eu ir. Jesus, não, você vai voltar para casa e você vai contar tudo que Deus fez na sua vida. Você vai testemunhar, o seu chamado é diferente do nosso, seu ministério é diferente do nosso. Nós temos o endemoniado, que foi liberto das trevas. E nós temos o povo que estava arraigado nas trevas e não conseguiu abrir o coração para Jesus. A gente precisa entender uma coisa, irmãos. Ser testemunha de alguma coisa é ser convocado por Jesus para viver algo novo. Sempre que você testemunha alguma coisa, é um convite de Jesus para você viver uma experiência nova. Sempre. Sempre que você escuta alguma bênção, alguma coisa que Deus realizou, alguma coisa que Deus moveu, algum coração que Deus transformou, algum testemunho que foi marcante, alguém perto de você, sempre que você escuta um testemunho novo, Deus está te convidando para viver coisas novas. Ele está aumentando a sua fé, Ele está expandindo a sua fé, Ele está mostrando que Ele é maior do que você sabia. E o testemunho das pessoas à nossa volta é um desafio para a gente mudar a nossa postura. Abrir o nosso coração para viver coisas novas com Deus. Você conhece gente assim? Gente que depois que você encontrou, depois que você ouviu a história, você ficou inspirado. E você queria viver mais para Jesus. Você queria orar mais. Você queria ser mais santo, você queria ser mais crente, você queria porque aquela vida inspirou você.
O testemunho da pessoa mexeu com você. Às vezes a gente fica assim quando a gente é um grande pregador. Mas toda vez que a gente escuta o testemunho, mesmo na vida de gente simples à nossa volta, que não é grande pregador, é um convite de Deus para a gente viver coisas novas. É um desafio. E o povo lá de Genezaré, quando eles ouviram o testemunho de que Jesus libertou aquele cara dos demônios, eles estavam sendo convocados por Jesus para experimentar uma mudança de vida. Jesus estava chamando eles para uma mudança de vida. O problema deles é que eles não tinham fé. E você já esteve nesse lugar, onde você ouviu uma história tão absurda do que Deus fez, que ou você desacreditou, ou você pensou assim, que bênção, mas na minha vida não vai acontecer nada disso. Isso aí foi com ele lá. Você já se viu nesse lugar? Você escuta o negócio e a coisa mais linda do mundo, mas você fala assim, não, mas comigo Deus não quer fazer isso aqui. Que bom que foi para ele, que pena, comigo Deus não faz as coisas desse jeito. Deus fala com ele ali, ó, o irmãozinho que é do meu lado, sempre do meu lado do culto. Com ele Deus fala, mas comigo Deus não fala, eu já tentei. Profecia, eu já vi gente profetizar e revelar e falar coisas que ninguém sabia e que era verdadeiro, mas comigo, quem sou eu para Deus dar uma profecia para mim, para eu poder entregar para alguém e falar assim, ó, Deus está dizendo isso. Ver Jesus, hoje nós falamos disso na escola dominical. A gente tinha pelo menos 3 testemunhos hoje de manhã, de gente que viu Jesus. Gente daqui, né? Sem contar o povo lá do Egito que eu conheci. Os muçulmanos que Jesus estava aparecendo para eles. Mas gente daqui, para não falar que é coisa só do Oriente lá, coisa daqui. Falando de pelo menos 3 pessoas que viram os pés de Jesus, que viram o manto de Jesus, que viram Jesus. Às vezes você escuta eles falam assim, talvez você escuta e você fala assim, não, isso aí não existe não. Deus só fala na Bíblia. Meu Deus. Nós presbiterianos somos um profissional disso. Mas talvez você até acredita nisso, mas você pensa, comigo isso não pode acontecer. É isso que o povo de Genezaré fez. Eles viram que Jesus transformou a vida endemoniada. Mas quando eles tiveram contato com Jesus, falaram, sai daqui que nós não queremos. Porque você só trouxe prejuízo. E na cabeça deles, gente, eles viram Jesus. Eles viram o que Jesus fez. E eles não conseguiram acreditar que Jesus podia fazer brotar na terra os 2.000 porcos de novo. Ou que Deus podia fazer muito mais do que eles podiam imaginar na vida deles. E todo testemunho que a gente escuta de alguém é um convite de Deus para a gente viver algo novo. Mas se a gente não tiver fé, nós vamos rejeitar aquilo. E nós vamos estar fora daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. E esse povo de Genezaré é o típico povo arraigado nas trevas. Arraigado na escuridão. Por quê? Porque não enxergam o que Deus tem para fazer na vida deles. Eles encontraram Jesus. Jesus estava ali. Jesus tocou do lado deles. A pessoa estava sentada do lado deles. Mas eles não acreditaram que Jesus podia fazer uma obra na vida deles. Você tem ouvido sobre a graça de Deus? Você tem ouvido sobre o amor de Deus? Você tem ouvido sobre a cruz de Cristo e tudo que ela compra para nós? Você precisa abrir o seu coração e aumentar suas expectativas em relação ao que Deus tem para fazer na sua vida. Você precisa sonhar. Você precisa crer. Você precisa abrir sua cabeça. Se nós não estivermos certos do amor de Deus por nós, o diferente irá nos assustar ao invés de nos empolgar. Eu vou falar de novo. Se não estivermos certos do amor de Deus por nós, o diferente irá nos assustar ao invés de nos empolgar. Nós
poderemos estar rejeitando o convite de Deus para viver coisas novas. Quando coisa diferente começa a acontecer na nossa vida e nós não cremos no amor de Deus, e nós não cremos na graça de Deus, e nós temos medo de arriscar o novo. Se a gente não está aberto para as coisas novas, irmãos, o que é esse negócio de viver pela fé? Se não é Deus te fazer propostas novas e diferentes e que você nunca experimentou antes na sua vida. E a única garantia que você tem é que Deus te ama e que Jesus morreu por você e que agora está tudo beleza. Se a gente vive pela fé, a vida de um crente que exerce a sua fé é uma vida recheada de propostas divinas para fazer coisas absurdas que ele nunca fez antes. Agora, se eu não tenho certeza do amor de Deus por mim, eu tenho medo de fazer o diferente. Porque eu não entendo que se eu cair e na verdade eu arriscar um negócio que eu não devia ter arriscado, a mão de Deus está lá embaixo, a misericórdia dele se renova a cada manhã por mim. Se a gente não enxerga o amor de Deus, a gente pode estar rejeitando as propostas que Deus tem de renovação na nossa vida. A gente tem uma falsa sensação de segurança quando as coisas acontecem todas iguais, sempre do mesmo jeito, a rotina, todo dia igual, né? Se alguém chega atrasado, sua mulher está acostumada a chegar 10 horas da noite em casa, deu 10h30, ela não deu sinal, você começa a ficar desesperado. A gente tem a falsa segurança, a falsa sensação de segurança, de que quando as coisas acontecem tudo igual, sempre do mesmo jeito, a gente está tranquilo, a gente está seguro, e que não vai ter problema nenhum. Se continuar tudo como está, está tudo beleza. O problema é que se as coisas não mudarem, sua vida continua a mesma carga de sempre. Porque se você não exerce a fé, ela mofa dentro de você. E não tem jeito. Ou você cresce para perto de Deus, ou você cresce para longe. Porque existe uma luta da carne contra o Espírito. Ou você vai crescer na sua fé, você vai desenvolver ela, e você vai estar sempre aceitando novos desafios de Deus. Ou a sua carne vai dominar você. Não existe 0 a 0 no campo da influência. Não existe 0 a 0. Ou você vai, no fim do dia, quando você for deitar a sua cabeça no travesseiro, ou você terminou aquele dia mais santo, ou você terminou aquele dia mais picareta, mais sem vergonha, e mais desconfiado de Deus. Não tem 0 a 0. Ou você vai crescer, ou você vai decrescer. Não tem outro. Não existe estagnação na vida com Deus. Não existe estagnação. Ou você obedece ou você desobedece. Ou você vive na loucura de que Deus é a sua única garantia, ou você vai regredir. Não tem jeito. Porque tudo está puxando contra. É o capeta, é o mundo, é a sua carne. Ou você obedece o que o Espírito coloca diante de você, ou então você vai ser puxado para trás. A gente tem que deixar as coisas acontecerem e perderem o controle. Jesus chegou abafando lá. Imagina a primeira impressão dos caras. É o cara que acabou com nossos porcos. Ele chegou e acabou com as nossas economias. Não quero. Não estou afim. O cara chegou e acabou com a nossa poupança. O que nós vamos deixar de herança para os nossos filhos? Às vezes Jesus vai entrar na sua vida, a primeira coisa que ele vai fazer é mexer no seu bolso. Porque não vai dar para ele transformar tudo que ele quer transformar em você sem mexer no seu bolso, porque você gosta demais do verde. E não tem espaço para ele e para o seu dinheiro. Esse é o testemunho de um cara que eu ouvi lá no Egito. Ele tinha casado, era um cara super inteligente, cheio do conhecimento teológico do Islã. A esposa dele ficou grávida. Ele estava estudando algumas coisas no computador, tinha uma empresa. E no computador, dentro do quarto dele, lá dentro da salinha de computador, e dentro do computador, umas pastas escondidas, ele tinha uns artigos que ele começou a ler sobre Jesus. E ele foi fazer uma viagem a trabalho. O cara era empresário, viajou para outro país. A esposa dele liga e fala assim: ó, o negócio é o seguinte, eu abri o seu computador e descobri que você é cristão. E eu estou saindo de casa. E eu estou contando para todo mundo que você se converteu. Quando ele voltou, os irmãos ameaçaram, obrigaram ele a passar todos os negócios dele para o nome do filho, um filho que ele já tinha. E ele falava assim: você se converteu? Ele: não converti. Você se converteu? Não converti. Com medo de morrer,
Não me converti. Então tá bom, então você vai passar tudo pro nome do seu filho. Ele passou tudo pro nome do filho. Passou um tempo, eles descobriram tudo, que ele era convertido. Ele nunca mais viu a esposa. Só ficou sabendo que ela estava grávida de gêmeos. E que eles nasceram. E um irmão dele casou com a mulher dele. Esse aí é o Jacó, né? E hoje ele vive escondido na cidade do Cairo. E em alguns lugares que a igreja esconde o povo, porque a família quer matar agora. E aí ele começou a orar: Deus, eu quero ver meus filhos, eu quero ver meus filhos. Aí o irmão dele quis humilhar ele. E chegou com uma fotinha dos meninos gêmeos no colo dele. E falou assim: ó, tá aqui, ó. E deu a foto para ele. O povo ficou indignado, ele falou: ok, gente, resposta de oração, queria ver os meninos. Primeira coisa que Jesus fez quando ele se converteu é mexer no bolso dele. Acabou a empresa, acabou a família, acabou tudo. E aí ele terminou o testemunho contando assim: agora eu vim com aquele versículo que diz: quem não deixar marido, mulher, pai, mãe, campos, casas, por amor do meu nome, não é digno de mim. E eu perdi tudo por causa de Jesus. Mas eu sei que agora eu tenho uma família de verdade. Jesus chegou abafando. Você quer Jesus? Você quer Jesus? Pode ser que ele chegue abafando, mudando tudo, mexendo nos teus projetos, nas tuas economias, na tua segurança. Só que se você não crer no amor de Deus, você acha que só vai piorar quando ele começar a mudar. Se você está arraigado na escuridão, nas trevas, você não consegue enxergar o amor de Deus. E aí você acha que se ele começar a mexer na sua vida, só vai ser para pior. É o tipo de pessoa que fala assim: ó, o governo está ruim, mas é melhor ficar assim, porque pode piorar. Assim, não muda que piora. Mas e o amor de Deus? Deus faz as coisas porque Ele odeia você ou porque Ele ama você. Os propósitos de Deus para a nossa vida, por mais que exijam algumas coisas que são como sacrifício para nós, eles são propósitos de amor ou de ódio por nós. Quando Ele diz: eu é que sei é que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Quando você começa a ouvir o tipo de história que o povo conta sobre o tal Alá, que os muçulmanos acreditam, você começa a ter vergonha da fé que a gente tem em Deus. Porque Alá é um sujeito safado que quer passar a perna em você e você nunca pode confiar nele. Esse é o conceito de Deus que os muçulmanos têm. Você nunca pode confiar nele. Você pode fazer tudo perfeito e você ainda não vai saber se ele vai te salvar no fim. Um dos nomes dele é mentiroso. E às vezes nós projetamos isso para o nosso Deus, que morreu por nós e sangrou no nosso lugar. E nós ainda temos capacidade de duvidar do amor dele. E Deus, que na eternidade nos predestinou e nos sonhou e planejou tudo de melhor para nós, quando Ele vem ao nosso encontro e faz uma proposta de vida diferente para te tirar da mediocridade, você ainda duvida que as coisas vão melhorar. Porque você está arraigado na escuridão. Você não consegue ver o amor de Deus. Todo domingo você vem e escuta da cruz. Todo domingo você vem e olha aquele negócio lá, 2 pauzinhos, mostra que Deus matou o filho dele por causa de você e depois ressuscitou ele. E você ainda não consegue acreditar no amor dele por você. E a sua vida não vai para frente, você fica se perguntando por que as coisas não acontecem. É porque você não acredita nele. Você tem que dar um salto de fé. Pô, mas essa primeira impressão de Jesus parece que não foi a melhor.
É porque ele estava olhando mais para o dinheiro do que para as pessoas. A herança que Jesus deixa são pessoas. Quando Jesus morreu e ressuscitou, o que ele deixou de herança? 12. Um ficou no caminho. Aí depois ele levantou outro para completar os 12. E nós estamos aqui por causa deles. A herança de Jesus, a herança de Deus são pessoas. Se quem quer ser fielmente, para de olhar para o dinheiro, começa a olhar para algo que Deus está realizando na vida das pessoas. Começa a olhar para o testemunho de transformação da vida das pessoas. Você precisa crer no amor de Deus, senão sua vida não vai para frente. Tem gente fugindo de mudança. Tem gente fugindo de mudança. Presta atenção no que eu vou falar. Tem gente fugindo da cura de Deus para a sua vida. Tem gente que Deus quer pegar o cidadão, Deus quer virar ele do avesso, lavar tudo, curar tudo e depois desvirar. Vai ficar bom. E tem gente fugindo da obra de Deus. Tem gente que quer continuar doente. Tem gente que quer continuar sofrendo. Tem gente que quer continuar errando. Tem gente que quer continuar falhando. Por quê? Para continuar tendo as pessoas com dó dele. Para continuar chamando atenção. Para continuar tendo aparência daquilo que não é. Tem gente que Deus quer curar, mas a pessoa quer continuar do jeito que está. Essa semana eu fui tomar café na padaria. E quando eu estava tomando café do lado de fora da padaria, passou um rapaz bem sujo, assim, com a roupa rasgada. Ele era novo, devia ter minha idade. E aí ele passou e eu fiquei incomodado, assim, falei, Deus, eu preciso servir esse cara, mas ele estava meio longe. Aí ele passou, falei, não, Deus, eu preciso abençoar ele, se ele voltar aqui de novo. Aí ele voltou, atravessou a rua, veio, quando ele estava passando lá, eu falei, ô velho, senta aí, toma um café comigo. Senta aí, doido, vamos conversar um pouco, toma um café. Ele, não, quero dinheiro. Eu falei, eu não tenho dinheiro, não tinha mesmo, eu ia pagar no cartão, né? Eu falei, senta aí e vamos comer. Não, eu não quero dinheiro. O cara num tom assim de arrogância, ele não podia se humilhar e sentar comigo para tomar um café comigo. O cara podia sentar e bater um papo comigo. A gente podia ver amigo, colega. Estava convidando ele, eu estava quase medindo o tamanho da minha barba. Ia tomar um café com leite com ele, comer um pão. O cara não quis. Tem gente que não quer melhorar. Tem gente que não quer progredir. O cara não podia perder a posse de pobre coitado. E tem gente que não deixa Deus fazer a obra porque não quer perder a posse de coitado. Não quer que as pessoas parem de ter dó. Não quer, de jeito nenhum. Tem gente que não foi curado por Deus ainda, porque não quer ser diferente do que sempre foi. E aí está lá, com o demônio. Está lá aprisionado por ele. Jesus diz, eu quero resolver a tua crise. Para resolver a nossa crise eterna, ele precisa nos conduzir por um processo que às vezes é um pouquinho doloroso, mas é uma crise momentânea. Mas a gente prefere ficar muitas vezes na nossa crise eterna. A gente recebe a proposta de Jesus de abandonar a crise eterna para passar por uma crise passageira, para a gente resolver o nosso problema. Jesus diz, eu quero resolver a tua crise, eu quero curar o seu coração. A pessoa diz, não, eu não quero ser alguém que parece... Eu quero ser alguém que parece que está em crise, eu não posso ser curado, essa aqui é a identidade, eu preciso ficar com a minha plaquinha, eu não posso mudar. Não, as coisas assim, o que vai acontecer comigo? O que eu posso me tornar? É gente que só consegue pensar no prejuízo. É gente arragada nas trevas. Essa é a primeira coisa que eu queria deixar muito claro. Que às vezes a gente não tem Deus transformando a nossa vida. Porque a gente está arraigado na cegueira. A gente está arraigado na escuridão. A gente não consegue enxergar o amor dele por nós. A segunda coisa, que a gente não consegue às vezes deixar Deus trabalhar na nossa vida, e aí a gente faz que nem um povo lá, e a gente manda Jesus embora porque ele está causando mais, é porque a gente não consegue crer no poder de Deus. A gente não consegue crer no poder de Deus. A gente não consegue crer que ele traz à existência as coisas que não existem. A gente não consegue achar que Deus vai ter capacidade de lidar com o problema. A gente não consegue crer que tudo é possível para ele. Deus vai resolver qualquer coisa. No caminho a gente estava vindo aqui, o que a gente estava falando? De comprar um imóvel.
para a igreja. A gente estava no caminho falando assim, tem a escola internacional ali, é 12 milhões o terreno e tudo mais. E o aluguel é 40 mil. Aí eu disse assim, a gente precisa de alguém dizimista que dê R$1.000 de dízimo. Eu falei, Lucas, não precisa de nada disso aí, a gente só precisa que Deus queira. Porque se quiser vai aparecer alguém e vai dar o dinheiro que eu dou. A gente condiciona o poder de Deus às circunstâncias. Não, Deus é capaz de fazer isso. Se isso acontecer, aquilo acontecer. Se não tiver assim, não vai rolar. Porque, né, eu tenho que ver para crer. E a gente não consegue deixar Deus fazer algo na nossa vida. Ele transformar, Ele moldar, Ele encher. Eu estava falando com o pessoal antes do culto aqui, falando assim, gente, eu estou com medo. Porque... E se no culto as coisas começarem a acontecer, que o louvor durar 2 horas? E aí nós não vamos ter pregação? E se o povo engrenar na adoração, no clamor? E aí nós não vamos pregar? E aí você vai tentar pregar, está todo mundo chorando, ajoelhado. Eu estou com medo. Eu falei, eu estou com medo de perder o controle. Eu estou com medo de Deus fazer. Por quê? Porque nós somos treinados, que nós temos que ter um sermão expositivo de 1 hora no culto. Mas e se Deus começar a fazer diferente? O que nós vamos fazer? Eu não quero virar um herege. Mas e se a gente chegar no culto, está todo mundo chorando aqui e todo mundo só quer a presença de Deus? Eu vou falar, nós vamos parar de orar aqui agora, porque nós temos que ler a Bíblia. Falei, eu estou com medo, que Deus começa a fazer esses negócios, eu vou perder o controle. E se eu não domino mais o culto, o que vai acontecer? Nós vamos virar herético. Porque Deus está fazendo umas coisas meio doidas aqui. E vocês sabem que não é porque eu uso uma meia preta e short. Vocês sabem que não é por isso. É porque nós estamos clamando e nós estamos jejuando para Deus visitar a gente. Isso aqui é o de menos. Eu podia estar de terno, Deus ia fazer do mesmo jeito. O que importa é o coração. Mas e se Deus quiser fazer isso? Aí Deus me deu a ideia. Eu falei, gente, mas e se a gente chegar no culto e a gente ficar 3 horas só chorando e orando, Deus tem misericórdia de nós. E a gente não lê a Bíblia. Mas e aí, durante a semana, todo mundo lê a Bíblia como nunca leu antes dentro de casa. Deus pode fazer isso, né, se Ele quiser. É melhor do que você ficar a semana inteira e só ouvindo no domingo para pregar a Bíblia, né? Então, Deus pode fazer umas coisas malucas na nossa vida. E Ele tem poder para sustentar as maluquices que Ele começa na nossa história. E você precisa descansar no poder de Deus. E você precisa deixar Ele mexer no seu coração e tirar você da sua cegueira, da sua falta de fé, da sua falta de certeza do amor dEle, da sua falta de certeza do poder dEle. Você precisa abrir o seu coração para aquilo que Deus tem para fazer. Mas por último lugar, às vezes a gente não deixa Deus fazer algo na nossa vida. Primeiro porque a gente não crê no amor dEle por nós. A gente tem medo. Segundo porque a gente não acredita no poder dEle. E que Ele vai conseguir terminar a loucura que Ele quer começar. Essa é a fama dos discípulos de Jesus lá em Atos. Por que vocês estão transtornando o mundo? O que vocês vieram fazer aqui? A gente acha que Deus vai começar a transtornar a nossa vida e vai largar a gente no meio do caminho. Mas por último lugar, às vezes a gente não deixa Deus transformar o nosso coração e desarraigar a gente de algumas coisas e mudar a nossa história. Sabe por quê? Porque nós estamos comprometidos com o passado. Nós estamos comprometidos com o passado. Se a gente reconhecer que algumas coisas são certas e algumas coisas são erradas, nós vamos ter que mudar algumas coisas do nosso passado. Porque nós tomamos umas decisões lá atrás baseadas no conceito errado. E aí nós vamos ter que voltar lá e pedir perdão para quem nós temos que pedir. Eu tenho um amigo, eu estava orando por ele essa semana. Eu tenho um amigo que é um cara crente,
Mas eu vi que ele começou a negociar algumas coisas, porque ele tomou algumas decisões muito importantes na vida dele, deixando de lado algumas convicções sobre voz de Deus, sobre palavra de Deus. E hoje ele não fala mais, não, Deus tem que dar uma direção para nós mais clara. Porque se ele reconhecer isso, ele vai ter que reconhecer que ele tomou algumas decisões lá atrás e ele não tinha certeza de que aquilo era a vontade de Deus. E às vezes a gente não deixa Deus fazer algumas coisas na nossa vida, porque nós vamos ter que voltar lá atrás para mudar o nosso posicionamento, nós vamos ter que desenterrar algumas coisas que vão feder, mas que Ele quer trazer para fora para poder limpar. Irmãos, nós temos clamado aqui para Deus desmascarar o nosso coração, para Ele tirar toda essa fantasia que a gente usa. A gente vive de fantasia, tentando aparentar uma coisa que a gente não é. E a gente tem clamado aqui na igreja para Deus tirar a nossa fantasia, para Deus desmascarar o nosso coração, para cair a capa do coração, para a gente ver quem a gente é de verdade, para a gente poder ser verdadeiro com o nosso coração, verdadeiro com Deus, verdadeiro com as pessoas. E isso Deus tem para fazer no nosso meio. E para isso Deus vai te conduzir para resolver algumas coisas mal resolvidas no seu passado. Mas para você se entregar nisso aí, você precisa crer no amor de Deus. E você precisa crer no poder de Deus. Eu é que sei que pensamentos que tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Eu queria te desafiar você nessa noite para abrir o seu coração, para você se arriscar em coisas novas que o Espírito Santo tem falado no seu coração. Como Gamaliel falou lá em Atos, para que a gente não seja pego lutando contra Deus, para que a gente não seja pego como o pessoal aqui de Genezaré. Sai daqui porque você está dando prejuízo para nós. Se você quiser andar com Jesus, eu vou te garantir uma coisa que Ele vai fazer com você. Ele vai encurralar você na parede. E Ele vai começar a desmascarar você. Porque Ele quer lidar com quem você verdadeiramente é. E Ele quer tratar o seu coração, não aquilo que você fantasia ser. O grande interesse de Deus é mexer com o seu coração. E essa tem sido a nossa ênfase aqui. É por isso que a gente nem dá tanta ênfase para o lado de fora. E na verdade, Deus também não está assim tão interessado do lado de fora. Inclusive tem um texto lá do Antigo Testamento que diz assim: rasgue o coração, não as vestes. Nós não queremos sua roupa diferente, nós queremos o seu coração diferente. Deus quer mudar quem você é de verdade. Se você veio aqui hoje à noite, nós acreditamos que é isso que Deus quer fazer com você. Deus quer mudar a sua história. E nós queremos orar por isso. Posso colocar de pé? Consegue entender que o principal problema da sua vida é o seu coração? É o seu próprio coração? Esse é o maior problema seu. O seu maior problema não é a sua falta de dinheiro, nem a sua falta de amigos, nem o seu emprego, nem a sua família, nem o seu cônjuge, nem o seu filho. O seu maior problema não é nada disso. O seu maior problema é o seu coração. Porque ele não se conforma à vontade de Deus e por isso ele não é feliz. Seu coração é duro e rebelde. Esse é o maior problema da sua vida, é o seu coração. E tudo que você precisa é que Deus pegue o seu coração e mude o seu coração. E te conduz num processo. Para isso você precisa crer no amor dele, no poder dele.